Ataque o pastor e as ovelhas se dispersam. Lei 42. Em geral, a origem dos problemas pode estar num único indivíduo forte: o agitador, o subalterno arrogante, o envenenador da boa vontade. Se você der espaço para estas pessoas agirem, outras sucumbirão à sua influência. Não espere os problemas que eles causam se multiplicarem. Não tente negociar com eles, porque eles são irredimíveis. Neutralize a sua influência isolando-os ou banindo-os. Ataque a origem dos problemas e as ovelhas se dispersarão. A lei observada. Próximo do final do século VI a.C., a cidade-estado de Atenas derrubou a série de pequenos tiranos que durante décadas dominaram a sua política. No seu lugar, estabeleceu-se uma democracia que duraria mais de um século. Uma democracia que foi a origem do seu poder e o seu orgulho. Mas com o desenvolvimento da democracia, surgiu também um problema novo para os atenienses. O que fazer com aqueles que não se preocupavam com a coesão de uma pequena cidade rodeada de inimigos, que não trabalhavam para a sua glória maior, mas só pensavam neles mesmos e nas suas próprias ambições e intrigas mesquinhas? Os atenienses compreenderam que estas pessoas, se deixadas à vontade, semeariam a discórdia, dividiriam a cidade em facções, atiçariam ansiedades, e tudo isso poderia ser a ruína da sua democracia. Punições violentas não combinavam mais com a nova ordem civilizada que os atenienses tinham criado. E os cidadãos encontraram outra maneira, mais satisfatória e menos brutal, de lidar com os egoístas crônicos. Todos os anos eles se reuniam na praça do mercado e escreviam num pedaço de lousa, um ostracon, o nome do indivíduo que desejavam ver banido da cidade por 10 anos. Se um determinado nome aparecesse em 6.000 votos, aquela pessoa era imediatamente exilada. Se ninguém recebesse 6.000 votos, a pessoa cujo nome aparecesse o maior número de vezes nas ostraca ficava 10 anos em ostracismo. Este ritual de expulsão virou uma espécie de festa. Que alegria poder banir aqueles indivíduos irritantes, aqueles geradores de ansiedade que queriam ser superiores ao grupo a quem deveriam servir. Em 490 a.C., Aristides, um dos grandes generais da história ateniense, ajudou a derrotar os persas na Batalha de Maratona. Enquanto isso, fora dos campos de batalha, a sua integridade como juiz lhe granjeou o apelido de O Justo. Mas, com o passar dos anos, os atenienses começaram a antipatizar com ele. Ele fazia muita ostentação dessa integridade, e isso, eles achavam, disfarçava o seu sentimento de superioridade e desprezo pelas pessoas comuns. Sua onipresença na política de Atenas começou a irritar. Os cidadãos se cansaram de ouvi-lo ser chamado de O Justo. Temiam que este fosse exatamente o tipo de homem crítico, arrogante que acabaria provocando fortes divisões entre eles. Em 482 a.C., apesar da inestimável perícia de Aristides na constante guerra com os persas, eles recolheram as ostraca e o baniram. Depois do ostracismo de Aristides, o grande general Temístocles surgiu como principal líder da cidade. Mas as suas muitas honras e vitórias lhe subiram a cabeça. Ele também se tornou arrogante e autoritário, sempre lembrando aos atenienses os seus triunfos nos campos de batalha, os templos que tinha construído, os perigos de que os havia livrado. Ele parecia estar dizendo que, sem ele, a cidade estaria arruinada. E assim, em 472 a.C., o nome de Temístocles foi gravado nas ostraca, e a cidade se livrou da sua venenosa presença. A maior figura política do século V em Atenas foi, sem dúvida, Péricles. Embora várias vezes ameaçado de ostracismo, ele fugia a este destino mantendo vínculos estreitos com o povo. Talvez ele tenha aprendido uma lição quando criança com o seu tutor favorito, o incomparável Damon, que sobressaía entre todos os outros atenienses por sua inteligência, habilidades musicais e retóricas. Foi Damon que treinou Péricles na arte de governar, mas ele também sofreu o ostracismo, pois seu ar superior e seus modos ofensivos com os plebeus despertaram muitos ressentimentos. Lá pelo fim do século, vivia em Atenas um homem chamado Hipérbolo. A maioria dos escritores da época o descreve como o cidadão mais inútil da cidade. Não ligava para o que os outros pensassem dele e caluniava aqueles de quem não gostasse. Havia gente que se divertia com isso, mas o número dos que se irritavam era bem maior. Em 417 a.C.,
Hipérbulo viu uma oportunidade de deixar as pessoas com raiva dos dois principais políticos da época, Alcibíades e Nícias. Ele esperava que um dos dois fosse colocado em ostracismo, e assim poderia ocupar o seu lugar. Sua campanha parecia ter chances de sucesso. Os atenienses não gostavam do estilo exibido e despreocupado de Alcibíades, e desconfiavam da riqueza e do ar indiferente de Nícias. Parecia certo que um ou outro ia cair em ostracismo, mas Alcibíades e Nícias, embora inimigos entre si, juntaram forças e conseguiram que Hipérbulo é que fosse para o ostracismo. A sua chatice, eles argumentaram, só terminaria com o seu exílio. Os que padeceram no ostracismo antes dele tinham sido homens poderosos, formidáveis. Hipérbulo, entretanto, era um bufão medíocre, e com a sua expulsão os atenienses sentiram que o ostracismo estava desgastado, e assim acabaram com uma prática que, durante quase um século, tinha sido uma das soluções para manter a paz em Atenas. Os antigos atenienses tinham instintos sociais desconhecidos hoje em dia. A passagem dos séculos os embotou. Cidadãos no verdadeiro sentido da palavra, os atenienses perceberam os riscos do comportamento antissocial e viram que esse comportamento, com frequência, se disfarça assumindo outras formas. A atitude do que se julga mais justo do que os outros e silenciosamente procura impor os seus próprios padrões. A ambição cada vez maior às custas do bem comum. A ostentação de superioridade, a intriga silenciosa, a antipatia terminal. Alguns desses comportamentos corromperiam a coesão da cidade, criando facções e semeando divergências. Outras arruinariam o espírito democrático ao gerar inveja e sentimentos de inferioridade no cidadão comum. Os atenienses não tentavam reeducar quem agia dessa forma, ou reintegrá-lo de alguma forma ao grupo, nem impunham punições violentas que só criariam mais problemas. A solução era rápida e eficaz. Livravam-se deles. Em qualquer grupo, a origem dos problemas é uma só. Aquele sujeito infeliz, cronicamente insatisfeito, que sempre criará desavenças e contagiará o grupo com o seu mau humor. Antes mesmo que você perceba, a insatisfação já está disseminada. Haja antes que seja impossível resolver caso por caso ou saber como tudo começou. Primeiro, reconheça o causador de problemas por sua presença autoritária ou por sua natureza lamurienta. Identificando-o, não tente corrigi-lo ou agradar-lhe. Isso só vai piorar as coisas. Não o ataque, direta ou indiretamente, pois é venenoso e trabalhará em segredo para destruí-lo. Faça como os atenienses. Exile-os antes que seja tarde demais. Separe-o do grupo antes que se torne o olho do furacão. Não lhe dê tempo para gerar ansiedades e semear descontentamentos. Não lhe dê espaço para agir. Que sofra um só, para que o resto possa viver em paz. Imagem: um rebanho de ovelhas gordas. Não desperdice o seu precioso tempo tentando roubar uma ou duas ovelhas. Não arrisque a vida atacando os cães que guardam o rebanho. Mire no pastor, atraia-o para longe e os cães o seguirão. Derrube-o e o rebanho se espalhará. Você poderá recolher as ovelhas uma por uma. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário abaixo. Irá nos ajudar muito para continuarmos produzindo mais conteúdo. E para não perder vídeos como este, se inscreva no canal